A liberdade é um dom precioso. E quando Deus nos criou, Ele nos criou para viver nesta liberdade. Mas nós não podemos confundir liberdade com fazer tudo aquilo que nós queremos, ou seja, com a libertinagem. A liberdade, ela exige uma responsabilidade, ela exige uma vigilância sobre os nossos atos, mas não aquela vigilância que propõe o governo, não aquela vigilância que querem os nossos governantes, para controlar a liberdade das pessoas. A liberdade de Deus não é essa. A liberdade que Deus propõe é esta liberdade de conhecê-lo, conhecer a Deus e seguir este caminho por Ele proposto. Porque neste segmento do que é proposto por Deus, nós encontramos o sentido pleno e verdadeiro da nossa vida. Se nós queremos saber o que é a pessoa humana, qual é o sentido da vida humana, nós só podemos conhecer isso à medida que nós nos encontramos com Deus. O encontro com Deus revela ao homem aquilo que o homem é, revela à pessoa humana aquilo que nós somos de fato, e não existe outro caminho, não existe outra proposta. O profeta Isaías, que nós ouvíamos na primeira leitura, ele quase que se espanta, ele mostra, ele escreve esse espanto dele diante do amor de Deus, quando ele diz assim: Senhor, como foi possível que o Senhor nos deixasse assim, que nós nos afastássemos do Senhor? Como foi possível que nós nos afastássemos a ponto de perder o temor a Deus? Temor não no sentido de medo, mas temor no sentido de conhecimento e reconhecimento do Criador e da criatura. Nós somos criatura, nós não somos os criadores de nós mesmos. Então o profeta como que se espanta diante disso. Deus tem tamanho amor, e Ele nos criou para viver a liberdade de tal forma que nós temos a possibilidade de recusá-lo. Nós podemos pensar que isso é absurdo, mas só o amor livre de Deus, o amor que é livre totalmente, este amor que é fruto da graça, da misericórdia de Deus, só Deus pode permitir isso, permitir que nós não o amemos, permitir que nós não estejamos próximos dele. E por que Deus faz isso? Porque nos ama. Só Ele é capaz de entender a nossa rejeição, só Ele é capaz de entender essa distância. Esse é o amor que se chama loucura. A loucura do amor de Deus é essa, e a plenitude deste amor nós encontramos no mistério da cruz, aquilo que nós ouvíamos na segunda leitura, quando São Paulo fala quando ele proclama essa verdade em Cristo. Cristo de tal forma testemunhou este amor a Deus, que ele chegou à loucura da cruz. A cruz é loucura porque nós podemos olhar para ela e perguntar: mas como é possível que Deus ame de tal forma que permita que o seu filho passe por esta situação? E aí que está o mistério. Um Deus que nos ama, que entrega o seu filho para nos salvar, porque sem este sacrifício redentor nós não teríamos salvação. Se engana quem pensa que pode encontrar a verdadeira liberdade e pode promover a libertação do homem apenas nesta realidade do mundo. Se engana, e se engana muito, quem faz um trabalho de libertação das pessoas a partir das ideologias, a partir dos pensamentos humanos. Simplesmente se tira o homem de uma escravidão e se coloca o homem na outra escravidão. Só em Cristo
nós podemos experimentar a verdadeira liberdade e a libertação profunda, porque é a libertação do pecado, é a destruição do pecado, do egoísmo, deste pecado e deste egoísmo que provoca todas as outras situações de destruição da pessoa humana. Nós somos destruídos por causa do pecado. É o pecado que nos destrói. Então a proposta de Cristo é uma libertação. E quando alguém se encontra com este Cristo e experimenta a verdadeira liberdade em Cristo, aí sim, ele se sente livre de todas as coisas. E ele pode reconhecer o amor pleno de Deus. Aquilo que o profeta Isaías falava se cumpre em Jesus Cristo. O espanto do profeta Isaías se realiza no mistério da cruz, e ali nós vemos plenamente o amor de Deus. E a esperança cristã é justamente a esperança que é animada por este sacrifício da cruz. O advento, ele nos coloca diante disso. O advento, ele nos coloca na expectativa da segunda vinda de Cristo, como o cumprimento daquela promessa. Tudo será entregue às mãos de Deus como obra renovada, como obra recriada em Cristo. Essa é a esperança cristã. Por isso que a esperança cristã, ela não é passiva, não é a gente ficar sentadinho, esperando o tempo passar, porque tudo já se realizou em Cristo, então agora nós só esperamos o cumprimento dessas promessas. Não, ao contrário, a esperança cristã, ela é ativa, ela nos coloca a caminho, ela nos coloca em movimento, ela nos faz querer viver desta fé, querer viver esta fé. A esperança cristã, ela é combativa, porque nós precisamos proclamar esta verdade, não as verdades subjetivas de cada um. Bom, cada um segue ou faz aquilo que quer. Não é isso, mas é esta verdade que revela ao homem quem é o homem em si mesmo. Quem é o homem em si mesmo só é possível em Cristo, porque Cristo nos leva à liberdade verdadeira. Essa esperança cristã, ela olha para o futuro. Nós trabalhamos nesse tempo, e como nós precisamos trabalhar nesse tempo, há muitas coisas a serem feitas, nós precisamos testemunhar a nossa fé, mas este testemunhar a nossa fé, nos faz olhar na esperança do reino definitivo, da pátria definitiva. Tudo isso que nós temos aqui, são situações passageiras, e é por isso que Jesus falava da necessidade da vigilância, e ele diz de uma forma mais reduzida, aquela parábola que nós escutávamos a semana passada, o homem que sai e entrega os seus bens, os bens da sua casa, para que sejam administrados. Que casa é essa que se fala no Evangelho? Não é o templo, não é o templo, não é a igreja, mas é o templo que somos cada um de nós. Casa de Deus somos cada um de nós. Deus nos entregou o dom da vida, nos deu o dom da vida, e junto com o dom da vida, vieram também outros dons. E o que nós estamos fazendo com isso? Como nós estamos multiplicando estes talentos, estes dons que Deus tem nos dado? Como nós temos nos comprometido com a nossa fé, com a vivência, com o testemunho? Como nós estamos combatendo o bom combate? Como nós estamos cuidando desta casa de Deus, que é a nossa vida? E nós estamos preocupados com a vida eterna? Nós estamos preocupados com a vida futura? Ou será que nós estamos distraídos, como tanta gente vai se distraindo, e fica pensando no que é que vai comer na ceia de Natal? Como é que vai ser o final de ano? Se vai ser aqui, se vai ser em outro lugar, se vai ser na praia, se vai ser assim ou assado?
Tem gente que já começa dezembro pensando o que vai fazer no 25 e depois na passagem do ano. Coisas passageiras. O advento não é o tempo das coisas passageiras, mas o advento nos coloca diante da realidade da nossa vida, da necessidade de sermos coerentes com esse tempo, na expectativa da vida futura. É isso que nós celebramos. Esta é a esperança cristã, e é essa esperança cristã que nos faz também experimentar a verdadeira liberdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.